1 Samuel 17, a partir do verso 1, diz assim, pode deixar o slide de fundo, por gentileza. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá, e acamparam-se em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outras. Vai tentando imaginar essa cena. Estando entre eles um vale. Então um numa colina e o outro numa montanha, o outro em uma outra montanha, e um vale no meio deles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio ao acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze, vestia couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma laçadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. E ainda tinha um escudeiro que ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Vamos ler juntos essa frase? Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Olha o verso agora 32. Davi foi lá levar uns queijos para os irmãos. Por isso o pessoal às vezes acha que ele é mineiro, né? 10 queijos ele foi levar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido quando ele chega lá para levar essa comida, pego despretensiosamente. E ele fala com Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul. O que o Saul falou? Você não tem condições de lutar com esse filisteu, você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do pai, de seu pai. Quando aparece o leão ou urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba. O moço era bruto, hein? Atinjo com golpes até matá-lo. Verso 36, teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Vamos ler esse verso juntos, verso 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Para finalizar, os 5 versos aí do verso 45 a seguir, que diz assim: e Davi disse ao filisteu, agora, primeiro Davi falando ao rei, agora Davi falando com o gigante: você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Olha o verso 46: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu, os animais selvagens, e toda a terra, vamos nessa parte final juntos? Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Verso 47, vamos ler juntos? Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês às nossas mãos. Para finalizar, 48 a 50. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra do seu alforje, ele arremessou com a tiradeira, atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão.
ele derrubou o filisteu e o matou. Amém? Jesus, obrigado por podermos ler essa história tão conhecida e que, além de nos inspirar, nos ensina tantas verdades para lidarmos com os nossos gigantes, com os processos que passamos, lidar, ó Deus, com os desafios que precisamos travar. E nós queremos pedir que o Senhor tome a nossa mente, não nos deixe dispersos, tome o nosso coração e os nossos ouvidos, nos faça ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Eu dependo 100%, completamente do Senhor. Nada sou e nada tenho, sou apenas um vaso de barro. O tesouro é o Teu Evangelho, a Tua Palavra, é a presença do Senhor. Seja ela a ser derramada sobre nós, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa esse texto marcado, porque ele é brilhante, né? Nós temos falado sobre a série de Davi, desde a sua unção, e agora nós estamos falando Davi do campo até o trono. Nós falamos uma parte 1 no domingo passado, do campo ao trono, quando ele é colocado diante de Saul, quando ele é chamado por Saul para poder lidar ali com a música, o espírito maligno estava perturbando Saul, e nós aprendemos alguns princípios importantes para lidar com esse processo que vai do campo ao trono. Ele recebeu uma unção de rei, foi colocado sobre um novo ciclo, mas tinha um processo, e a gente aprendeu 4 elementos. Alguém lembra de algum deles? Que a gente precisa ter? Alguém lembra? Primeiro, paciência. Muito bom. Paciência no processo. O pessoal mais guardou foi esse, né? Alguém lembra de algum outro? Isso, excelência na essência. Mesmo no campo, continua fazendo. Terceiro, permaneça na presença. Porque Saul, ele recebia a porção, mas Davi caminhou, permaneceu na presença. E confiança na soberania. Ele não precisou fazer articulação humana nenhuma. O Senhor falava através de Samuel: está faltando um, chama esse menino no campo. Não é lembrado pelo pai, nem pelos irmãos, mas o Senhor lembra. Está lá no trono, está diante do rei, traz da memória de um dos funcionários do rei: tem um menino, filho do Jessé, chama ele. Soberania, descansar na soberania de Deus. Não precisa das nossas articulações. Quando Deus quer nos colocar no lugar onde Ele quer colocar, não precisa articularmos nada. É o Senhor quem faz todas as coisas, quando nós andamos nos princípios da palavra dEle. Amém ou não amém? Do processo, eu quero iniciar aqui esse momento citando uma frase que me chamou muita atenção, desse processo do campo ao trono. Uma frase de Rick Warren, que diz assim: guarde, Deus está mais preocupado com o que estamos nos tornando no processo, do que com o que estamos alcançando como resultado. Preste atenção. Deus está mais preocupado com o que estamos nos tornando no processo, do que com o que estamos alcançando como resultado. Ou seja, há um processo, há um propósito de Deus, não só na promessa que vivemos, mas no processo que nós trilhamos. Há um propósito de Deus, não apenas na promessa que vivemos, mas há um propósito de Deus no processo que nós trilhamos. Existe um propósito de Deus, não só em nos dar a tão sonhada promessa, seja no âmbito profissional, ministerial, familiar, espiritual. Há um propósito de Deus não só em nos dar a promessa, mas há um propósito de Deus em nos forjar para a promessa, nos preparar, nos forjar, nos talhar nesse processo. Por quê? Porque mais importante do que aquilo que nós vamos viver para Deus, é a pessoa que vamos nos tornar em Deus. Mais importante do que aquilo que nós vamos viver para Deus, é a pessoa que nós vamos nos tornar em Deus. Está dando para entender, sim ou não? Em Deus. O processo é mais importante ainda. Tem um outro autor que diz assim: Deus não apenas tem um propósito para o nosso destino, mas também para cada passo do caminho. Ele não tem um propósito só para José no governo, mas por cada etapa que ele passa até chegar ao governo.
Da mesma forma com Davi, há um propósito de Deus no processo. Aí ele segue dizendo, esse autor: valorize o processo tanto quanto a chegada. E olhando sobre isso, me veio ao coração alguns pontos importantes que a gente precisa entender desse processo de Deus. Porque muitas vezes a gente inicia o ano, Deus libera uma palavra, Deus ativa em nós, no reino espiritual e na nossa alma, e até mesmo de forma um tanto quanto tangível, um novo ciclo, como Davi recebeu a unção do rei, mas ele não recebeu a unção e foi direto para o trono. Ele voltou para o campo, foi depois para o palácio, voltou para o campo, foi lá para a frente da batalha. Você vai ver que há um processo. Então, do campo até o trono, há um processo, há um trabalhar de Deus. Então, alguns pontos importantes que você pode anotar, papel e caneta, ou na sua mente e coração. E um deles: não há propósito genuíno sem um processo vivido. Não há. Nenhum propósito vai ser genuíno, pleno, na nossa alma, se a gente não se dispor a viver o processo. Se a gente quiser quebrar etapa, está entendendo? Se a gente quiser fazer da nossa maneira, se a gente quiser fazer as nossas articulações, não vai ser genuíno. Como eu disse, do campo ao trono tem um percurso a ser trilhado. Do campo ao trono tem um processo a ser respeitado. Do campo ao trono tem um caráter nosso que precisa ser lapidado. Do campo ao trono tem princípios a serem testados. Deus vai testar você. Deus vai testar a sua fé, Deus vai testar os seus princípios, Deus vai testar o fruto do Espírito, Deus vai testar o caráter. Há um teste de Deus durante o processo. Você pode pegar qualquer personagem bíblico que te inspira. Abraão, da palavra que ele recebeu em Gênesis 12, ao propósito que ele viveu nascendo Isaac, teve um processo, sim ou não? Um monte. Foram 25 anos. Aí você olha para José, que nós mencionamos agora há pouco, do sonho que ele recebeu e contou para o pai, do sol, a lua e as 11 estrelas que estavam ali se rendendo diante dele, até assumir o trono, até assumir o governo. Existe um percurso, existiam vários testes de princípio, existiam vários testes de fé, dependência de Deus. Você pega, o dele durou 13 anos. Você vai pegar de Gideão, que não tem o tempo, mas parece ser bem mais rápido, mas fala que do malhar de trigo no lagar, para se tornar ali um juiz da nação, teve vários testes de sua fé. Sua fé foi provada. E do Davi da mesma forma. Existiu ali um processo para trazer à completude esse propósito. Então, gente, muitas coisas, guarde isso no seu coração. Muitas coisas Deus pode fazer, instantaneamente na nossa vida. Sim ou não? Deus pode fazer. Muitas coisas Deus pode fazer assim, de imediato. Mas para se viver, ou para se tornar preparado para os propósitos eternos da terra, tem um processo a ser trilhado. Há um trabalhar de Deus em nós, para aquilo que Deus quer fazer através de nós. Há um trabalhar de Deus no nosso coração. Uma mulher de Deus chamada Elizabeth Elliot, ela diz assim, o processo é a escola de Deus para a formação do caráter. Diga comigo, o processo é a escola de Deus para a formação do caráter. E aí ela segue dizendo, na espera, na dor e na alegria, Deus está trabalhando em nós para cumprir o seu propósito. Então você vai ver que a terra, por exemplo, a terra prometida, ela foi entregue para todo mundo? Sim ou não? Não, a terra prometida não foi entregue para todo mundo. Ela não foi entregue para quem não soube lidar com o processo. A terra prometida, quem lidou com o processo com murmuração, morreu no deserto. Quem lidou com o processo ali do deserto de 40 anos, com esse processo, respondeu ao processo com desobediência, morreu no deserto. Tinha uma palavra, mas não deu resposta certa ao processo. Quem respondeu com insubmissão, com rebelião, morreu no deserto. Você pode perguntar para Miriam, Arã, Corá, Datã, Abiru, Abirão e milhões que não entraram, porque deram respostas erradas aos processos divinos. Então diga comigo, não há propósito genuíno sem um processo vivido. Agora só quem está aqui fala, por gentileza.
1, 2, 3 e... Não há propósito genuíno sem um processo vivido. Segundo ponto, não há processo divino sem oposição severa. Quem quer viver um novo ciclo? Então guarde isso. Não há processo divino sem oposição severa. Todas as mudanças de ciclos que você vai viver, vai ter que encarar oposições severas. Você pode pegar toda a Bíblia. O que eu estou falando é um princípio eterno, espiritual, bíblico. Vai ter que lidar. Você vai ter que lidar com embates externos e internos. Você vai ter que lidar com fatores naturais e sobrenaturais. Você vai ter que lutar contra pessoas. Você vai ter que lutar contra de dentro quanto de fora. Vai ser de níveis espirituais, emocionais e até mesmo os físicos. Pode pensar em qualquer personagem que viveu um propósito genuíno com Deus. Pense em qualquer um. Paulo, pensou? José, Daniel. Passou ou não passou, gente? Passou. Oposição? Daniel estava lá orando 3 vezes por dia. Os colegas de trabalho dele foram lá fazer um edito das escondidas para tentar derrubar o menino. José sofre uma calúnia por anos na prisão. Jesus, você pode viver o projeto mais lindo do mundo, divino, eterno. Não tem processo divino sem oposição severa. Não tem transição sem oposição. Não tem novo ciclo sem novos desafios. Jesus, quando ele começa a viver o seu chamado, ele enfrenta alguma oposição? Já começa com o diabo já no deserto, 40 dias. Gente, eu fico imaginando, se o diabo, irmã Beth, teve a audácia de encarar Jesus, já é Jesus, e depois de 40 dias de jejum e oração, Jesus, ele chega lá e fica insistindo para derrubar Jesus. Imagina aí você. Então olha como e foi o início do ministério dele, porque não há transição sem oposição. Neemias deixa a cadeira de copeiro do rei, uma posição confortável, para reconstruir os muros para um povo que estava lá padecendo. Ele estava de boa, mas ele vai num projeto que é de Deus, um propósito que é divino, e aí ele enfrenta inúmeras oposições, externas e internas. Sanbalate, Tobias, Gesem, Samaritano, todo mundo querendo paralisar. Diga comigo, porque não há processo divino sem oposição severa. Diga comigo, não há transição sem oposição. Então por que eu estou trazendo com o máximo de clareza possível, dentro das minhas limitações, isso? Porque talvez tem promessa, você tem promessa e você às vezes fica questionando o porquê do processo. Por que eu estou passando isso? Eu tenho uma palavra, o Senhor falou que ia me usar, o Senhor falou que não sei o quê. Por que eu estou passando? Às vezes você está questionando o processo. Agora Deus está dizendo para vidas, não cabe nesse processo entendimento, cabe obediência. O que Deus quer de nós, muitas vezes não é compreensão, é obediência, é submissão a Ele. Porque não se trata de porquê, se trata do para quê. Não se trata, por que eu estou, por que não? É para quê? O que o Senhor quer fazer em mim? O que o Senhor quer fazer através de mim? Que seja feita a tua vontade, porque ela sim é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente quer falar, passa de mim esse cálice, como Jesus, na nossa sinceridade. Mas mais do que a voz que sai das nossas emoções, é a voz do chamado de Deus sobre a nossa vida. Seja feita a tua vontade sobre a nossa história. Quem está disposto? Quem está disposto a viver o que o céu determinou? Meu irmão, é isso que nós vamos viver. Vamos enfrentar oposições, vamos enfrentar desafios, vamos. Mas há um que está conosco no processo. Há um que está conosco diante do leão. Há um que está conosco diante do urso. Há um que está conosco quando nós estamos diante do trono. Há um que está conosco quando nós estamos diante do gigante. É o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, que nunca perdeu uma batalha. Você pode aplaudir em adoração, exaltação a Ele. Por isso, por maiores que sejam as oposições, existe um Deus que é maior.
Davi está trilhando o processo do campo ao trono. Davi, ele está sendo forjado no propósito. Davi está entendendo aquilo que Rick Warren escreveu também, que Deus está mais preocupado com o que estamos nos tornando no processo do que estamos alcançando como resultado. Porque Deus está aqui nesse processo testando princípios, sua fé, seu caráter, a sua vida de intimidade com Ele. Recebe a unção nos primeiros 3 versos do 1 Samuel 16. Nos 14 ao 24, como eu disse, ele atua como músico. E agora no capítulo 17, vai levar uns queijos para os irmãos. Lá no campo da batalha tem umas outras coisas também que ele leva junto, não é só queijo. Biscoito de polvilho, café, não, mentira. Ele vai para o campo de batalha. E ali ele chega justamente no momento que está acontecendo o desafio. E aí eu comecei a ver nesse texto que o processo aqui que Davi trilhou, do campo ao trono, vai se elevando. Sim ou não, gente? Vai se elevando. Ele encara os irmãos ali, a rejeição dos irmãos, depois o espírito maligno na vida de Saul, e agora ele está numa batalha de impacto nacional. A sua habilidade ali, que ele sabe que não se trata dele, mas se trata do Senhor, mas o fato dele vencer ou perder impacta sobre toda uma nação, porque o desafio de Golias foi esse, se a gente ganhar, Golias falou, se eu vencer, não vai ser uma batalha, vai ser um duelo, se eu vencer nesse duelo, vocês vão ser escravos nossos. Agora, se a pessoa que lutar contra mim vencer, nós tornaremos escravos de vocês. Então, o Davi se colocou de frente de algo que ia impactar uma nação. É um desafio de literalmente, gente, imagina, esse Davi é muito corajoso. É um desafio literalmente de tudo ou nada. Tudo ou nada, porque um ia sair morto da batalha. E o Davi o tempo todo não titubia. Tem que aprender com esse menino, porque era um menino, tinha 20 e poucos anos nesse período. Ele nem foi escolhido para poder estar lá na batalha, talvez menos de 20 anos. Nem foi escolhido para estar, estavam só os 3 irmãos mais velhos, junto com Saul, não fazia parte do exército de Saul. Era um menino. Era um menino. E aí eu comecei a olhar, analisar, a ler esse texto. A palavra desafio, que faz parte do processo de Davi, aparece só nesse texto 6 vezes. Desafio, 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 desafio. Os desafios não tem como ser arrancados do processo. Desafio, 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 desafio. Os desafios não tem como serem arrancados dos processos genuínos. Desafio na família, desafio no trabalho, desafio na saúde, desafio nas emoções. Não tem como. Talvez você está vivendo assim, desafios múltiplos. É um grito de Deus para o seu coração, para o meu coração, dizendo, não se desespere. É o forjar de um propósito. É o forjar para uma promessa. Não se desespere. Não se desespere, porque como eu disse, que o mesmo Deus que já te deu vitória até hoje, você está aqui porque Deus te deu vitória, Deus te livrou, quem sabe na pandemia, de uma morte, Deus te livrou de acidentes, talvez Deus vai trazer a sua memória, é igual trouxe a memória de Davi diante de batalhas maiores, o que ele venceu quando ninguém viu. Talvez muitas pessoas não viram os embates que você viveu na infância, que só você sabe, mas você viveu e está de pé aí. Tem muita gente que não sabe o que você ouviu na sua infância. Tem muita gente que não sabe o que você derramou como lágrima na sua adolescência, as rejeições. Muita gente não sabe, mas Deus está gritando no seu coração. O mesmo Senhor, o mesmo Deus que esteve com você e te manteve de pé até aqui, vencendo leão e ursos, é o mesmo Deus que vai entrar nessa guerra com Golias que está se interpondo na sua frente, no nome de Jesus. Então descansa o seu coração, porque a vitória não está necessariamente na força do seu braço, mas no nome daquele que lhe chamou. Aleluia. A vitória não tem a ver com a minha habilidade, por mais importante que ela seja, mas a força está, a vitória está no nome daquele que chamou. 1 Samuel 17:45, e Davi disse ao filisteu, e eu quero que você diz isso para o seu problema, meu irmão, você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos.
exércitos. Aqui é o povo de Deus. O povo de Deus se move com um Senhor que vai à frente de nós. E sabe como ele é chamado? Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. E a boa notícia é que esse Senhor dos exércitos nunca perdeu uma batalha, e ele é que peleja por você. Por isso que a palavra de Deus nos diz: agindo Deus, quem impedirá? Você pode exaltar a grandeza, a soberania, o poder do Deus Todo-Poderoso. Cheia naia sobrecando orebas. É em nome do Senhor que você vai vencer essa batalha. Não é na força do seu braço, Deus já está dizendo. Ele vai usar algumas habilidades que Ele lhe deu, sim, mas a vitória não tem a ver com as habilidades do seu braço, mas com o nome que você carrega sobre a sua vida, que é o nome de Jesus, o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O desafio de Davi era absurdo. Ele estava diante, gente, de um exército. O cara estava acostumado a estar diante de ovelhas. Ele estava diante de um exército ousado. Se você ler o verso de número 1, você vai ver que as tropas dos filisteus, está escrito aí, estavam em Socó. E o texto fala: Socó que está em Judá. Ou seja, os filisteus já tinham avançado além dos limites. Eles eram ousados. Eles não eram gente de primeira viagem. Os filisteus eram ousados. Eles não estavam no campo deles, eles estavam em Socó. Está escrito o texto. Ou seja, além do domínio filisteu, eles já estavam enfrentando, invadindo a terra, talvez para tentar intimidar ali, uma estratégia para intimidar Israel. Eles tinham um número de soldados maiores, segundo os historiadores, e armas de guerra superiores. Olha o que Davi, gente, eu falei que o desafio faz parte do processo. E os desafios vão ser elevados. Um exército ousado, um exército superior em número e em estrutura militar, e o guerreiro, cara, era estrondoso, quase 3 metros de altura. Eu tenho 1,81, mais 1 metro acima aí, 2,90 metros de altura. Nem o Saul, que era o mais alto de todo Israel, que a Bíblia diz, teve coragem de encarar ele, só o Davizinho. $2,90 m. Armadura, somando, depois você faz as contas, quase 100 quilos de roupa. O cara aguentava 100 quilos de roupa. As armas, dardo, bronze, lança e um monte de coisa. O desafio que ele coloca aqui, ele tinha muita certeza que ele envolve até os seus compatriotas. E o cara faz o desafio 40 dias, dia e noite. Imagina, Judas, de noite, quem vai enfrentar? E volta, de manhã, de tarde de novo, quem vai enfrentar? 40 dias. E o texto diz que o povo de Israel estava tremendo de medo. Uma afronta desafiadora, tremendo, todo mundo com medo. Eu não sei como você entrou aqui, mas talvez você está diante de gigantes terríveis, que você olha e humanamente seriam impossíveis de serem vencidos. Fala: meu Deus, isso aí eu não dou conta não. Quem já passou por situações assim? Esse aí já era. Essa eu não dou conta. Porque gigante é tudo aquilo que parece ser maior do que nós. Tudo aquilo que parece. A gente enfrenta gigante fora e dentro. E muitas vezes o gigante dentro de nós é maior do que os gigantes fora de nós. Eu não sei quais são os seus gigantes. Quais são? Mas eu conheço alguém que é exponencialmente maior do que qualquer gigante. É o gigante da enfermidade? Tem o Jeová Rafá, que fala um efatá e o ouvido abre, que diz: Lázaro, sai para fora. E ele... Existe um Deus que pode ter 1, 2, 10, 7 demônios, como Maria Madalena, ou 6.000, como Gadarena. É uma palavra e já era. Eu conheço um que é muito maior do que qualquer, que põe o diabo debaixo dos nossos pés, que domina aquilo que é o maior de todos os temores da humanidade. O maior medo da humanidade é o maior medo da morte. Mas existe um que eu gosto muito dessa frase, que venceu a morte com a sua morte, e ao 3º dia ressuscitou, e vivo está para todos sempre. Ele é o Deus de toda a terra. Ele é o Deus pelo qual nós estamos aqui.
Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. E como diz a sua palavra, existe algo demasiadamente difícil que Ele não possa fazer? Você acha que essa porta Ele não pode abrir? Ele é dono do ouro e da prata. Você acha que tem coração duro que Ele não possa inclinar? Ele inclina o coração do rei para onde quer. Pode vir Saulo com sua afronta, que Ele faz o Saulo se tornar um missionário. Esse é o Deus que nós servimos. Abre mar, cria nuvem, traz provisão sobre a cidade, liberta um povo que 400 anos está preso. Esse é o Deus que nós servimos, que me alcançou com sua graça e te alcançou com a graça dele, e é um Deus que está conosco. Esse é o Deus. Nós enfrentaremos desafios gigantes, desafios gigantes do processo, mas sabemos que, eu quero declarar, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, testemunhas de coisas absurdas serão contadas aqui nessa casa. Como a história de Davi, uma vitória inimaginável, foi narrada e registrada, eu quero declarar que vitórias inimagináveis serão registradas, serão contadas, serão narradas, serão compartilhadas. O Deus que já tem feito vai fazer de forma ainda maior, para que todos vejam e saibam que o Senhor é o Deus que está contigo. Aleluia. Você recebe? Eu creio. Desafios de quem carrega unção e vive promessa. Desafio de quem transiciona do campo para o trono. Primeiro, desafios espirituais. Eu vou pontuar rapidamente. Desafios espirituais. Eu fiquei aqui vislumbrado em ver que Davi enfrenta um desafio que é essencialmente espiritual. Esse desafio de Davi envolve uma luta física, sim, mas você vai ver que ele leva esse desafio para a dimensão e para a definição dela espiritual. O tempo todo Davi vai falar da batalha, colocando essa batalha no nível espiritual. Ele chega para Saul e fala assim: teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso, ele não fala, ele usa a nomenclatura incircunciso, por quê? Porque não tinha a circuncisão, que era a marca da aliança de Deus com o povo de Israel. Ou seja, esse filisteu não tem aliança com Deus vivo. Ele está mostrando aspectos dessa batalha no nível espiritual. Aí ele segue o verso 37, pode ir conferindo: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso. O Senhor me livrará. Mais uma vez ele percebe a batalha que é física aos olhos de todos, emocionais diante dos olhos de todos, mas a palavra de Saul é a percepção, a percepção de Davi é essencialmente espiritual, a ponto do Saul, preste atenção, você vai ver no final do verso 37, a ponto do Saul começar um discurso com ele sobre coisas naturais, mas entender o fechamento como espiritual. Ele fala assim com Davi: vá, que o Senhor esteja com você. Ele entende que Davi carrega essa essência tão forte, eu nem vou, é como se ele estivesse falando assim: eu nem vou tentar trazer para o natural, não, o Davi aqui, o negócio dele é espiritual mesmo. Ele entende, ele está vendo um gigante com os olhos naturais, mas ele entende que a batalha é espiritual. Ele fala com Saul, você vai ver, ele menciona com Saul o tempo todo: o Senhor esteja com você. E ele fala com o gigante também, no tom da batalha, chama o gigante para a batalha na dimensão espiritual. Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dado. Você vai vir aqui no natural, mas eu vou contra ti. Em nome do Senhor, eu vou num nome. Você vem com arma, você vem com dado, você vem com crítica, você vem com palavra, você vem com não sei o que, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Aí ele segue dizendo: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Quem vai fazer é Deus.
todos saberão que não é por espada e nem por lança que o Senhor concede a vitória, porque a batalha é do Senhor. Diga comigo, a batalha é do Senhor. Davi está diante de uma batalha física, mas a compreensão de Davi é totalmente espiritual. A batalha é do Senhor. Ei, o que Deus está querendo dizer para mim e para você? Você e eu precisamos passar a levar as nossas guerras da terra para o céu. Deus está dizendo para mim e para você: nós precisamos tirar as nossas guerras do reino natural e começar a colocar na esfera do sobrenatural. Você está querendo vencer guerra que é espiritual com armas naturais, mas o Senhor está falando para a pessoa: olha, está na hora de você baixar as suas armas que você tem, tirar as suas armaduras e dobrar o seu joelho, porque a vitória não vai vir na força do seu braço, não é com lança, não é com armas naturais, mas é no nome do Senhor dos exércitos. Leve, diga para quem está do seu lado: leve as suas batalhas da terra para o céu. Leve as suas batalhas do campo natural para o campo do sobrenatural. Sabe por quê? Eu gosto muito de uma frase, e eu já repeti ela algumas vezes, lembrando para nós essa noite. Por que eu preciso trazer as minhas batalhas da terra para o céu, Jansen? Sabe por quê? Porque o que o céu determina, a terra obedece. O que o céu determina, a terra obedece. Quem dita nem daqui para lá e de lá para cá, é o Senhor que é o Deus da batalha. É Ele quem governa. Ele abate quem quer, Ele levanta quem quer, Ele faz o que Ele quer, e agindo Ele, ninguém pode impedir. Leve as suas batalhas da terra para o céu. É no casamento. Às vezes você precisa parar de ficar como mulher rixosa e começar a dobrar os seus joelhos e se portar como uma mulher sábia, porque são os princípios eternos que vão trazer a restauração da sua casa. Você precisa ser de fato esse homem que é o sacerdote do lar. Às vezes está falando que o que Deus está esperando é você dobrar o joelho, chamar sua família para orar, é ser uma pessoa que vai queimar por Jesus, e você vai ver a sua família se rendendo ao Senhor. Leve essa batalha de restauração da sua casa da terra para o céu. Leva as batalhas. Eu não sei, pode ser profissional, porque lá em Gênesis 26, capítulo 26, verso 12, nos fala que Isaac semeou numa terra que era árida, não apropriada para a agricultura, mas no mesmo ano colheu 100 vezes mais. Quer na vida espiritual, quer na vida profissional também, Deus age, porque Ele trabalha em todas as esferas da nossa vida. E o texto diz que Ele colheu essa colheita extraordinária, porque o Senhor abençoava. O Senhor vai abençoar, eu quero declarar em nome de Jesus, sementes do seu trabalho, o fruto do seu trabalho, porque o Senhor é quem vai trazer a prosperidade e a bênção, no nome de Jesus. Tire as batalhas da terra e comece a colocar essas batalhas no nível espiritual. Diga comigo: desafios espirituais. Olha outros desafios, vamos caminhar para o encerramento, já está aí. Desafios emocionais. Ele tem que lidar com medo. Observe o verso 33. O Saul falou com ele assim: você não tem condições. Imagina um rei treinado em guerra, que ele era um guerreiro também, Saul, um cara que tinha experiência com guerra, além de ser essa autoridade. Ele falou: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. O cara ia gelar, sim ou não? Aí vem o seu irmão, que está certamente ali com inveja dele ter sido rejeitado, porque Davi é que foi escolhido. E ele diz assim: o que você colocou lá as ovelhas? Com quem você deixou as poucas ovelhas? Você é um presunçoso, seu coração é mau, sabia nada. Tem coisa que as pessoas vão falar de você que Deus está falando completamente diferente. O que vale é aquilo que o Senhor diz e não o que as pessoas dizem. Ele está falando de presunçoso, e Deus está falando: esse menino é um menino segundo o meu coração. O irmão dele, que estava próximo dele, falou que ele era um coração mau, e Deus falando: vou escolher um rei segundo o meu coração. Ele estava falando, o que o irmão dele estava falando é que ele era incapaz, porque ele estava trabalhando com poucas ovelhas, mas que ele ia lidar com um gigante. O que o irmão dele estava falando, que ele era um irresponsável. Com o que você deixou aquelas ovelhas? É como se o irmão dele estivesse jogando medo no coração dele. O rei falou: você não tem condições. Só que Davi não fica frustrado. Ele entende aquilo que Deus quer fazer na vida dele, ele age com fé. Qual é a voz que tem governado o seu e o meu coração?
Será que é a voz do medo? Será que é a voz daquilo que as pessoas falam? Eu estava lendo nesse texto e falando, gente, nós precisamos. O medo poderia entrar na vida de Davi por aquilo que ele estava vendo e por aquilo que ele estava ouvindo das pessoas. A gente precisa ter cuidado com quem a gente está convivendo, porque aquilo que as pessoas falam pode tentar travar o propósito de Deus na nossa vida. Davi, ele não dá atenção. Ele não se move, não se rende ao gigante do medo, a esse gigante que tantas vezes tenta paralisar a gente. Ele não dá atenção às falas das pessoas que vão em desencontro ao que Deus nos ungiu para viver. As falas das pessoas que estão em desencontro com aquilo que a gente vive em Deus. Ele não se rende a isso, ele se rende ao chamado e à voz de Deus para a sua vida. E Deus colocou no meu coração, e eu quero liberar sobre vidas aqui nessa noite, que às vezes estão vivendo esse gigante do medo, esse desafio emocional na sua vida. Emocional. Deus está dizendo para pessoas que estão trancadas, paralisadas por causa do medo. Você sabe que é de Deus, você sabe que é uma promessa de Deus, você sabe que é algo que Deus falou com você, é algo que você tem plena convicção, mas o medo de tantas coisas, medo de tantas coisas assalta a sua mente, e Deus está dizendo para a vida simplesmente assim: não temas, não temas, não temas, porque o Senhor é contigo. Você pode ser um profeta na vida dessa pessoa, que vai proferir essa palavra de Deus para a vida dela. Fala com ela: não temas, 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 o Senhor é contigo. Eu encerro. Desafios espirituais, responde-se com fé. Desafios emocionais, você vai ver que ele enfrenta desafios relacionais. Ou seja, o seu próprio irmão tenta diminuir Davi diante das pessoas. Você vai ver que o próprio irmão julga a essência de Davi erroneamente. Sei que você é presunçoso, sei que seu coração é mau. Você vai ver como que ele tem que lidar com isso. Só que o que me chama a atenção aqui nessa postura, preste atenção nisso, que são direções que Deus está nos dando. Nessa postura, Davi não responde na mesma moeda. O irmão começa a ridicularizar ele. Eu até notei aqui, não sei se eu vou, ele vai ridicularizando as pessoas ali ao lado, e você vai ver que ele não dá trégua. Deixa eu anotar, gente, sim. Tá aqui, depois eu menciono. Mas ele diz assim, ó, achei, verso 29. E Davi disse: o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Só falei isso. O que eu fiz? Será que eu não posso nem conversar? Ele não rebaixa o seu irmão, ele não paga na mesma moeda. Você vai ver aqui que ele tem que lidar com as críticas, mas ele não desce o nível do seu comportamento. Olha Deus te dando instrução para você sair do campo ao trono. Não desça no nível do seu comportamento. Não faça com que essas pessoas que criticam, difamam, faça você ser como elas são, tentando te puxar para baixo. Ele não desce, ele não fala: você que foi rejeitado. Falou? Você que foi rejeitado lá por Samuel, meu filho. Você está querendo tirar onda aqui comigo? Fala. O que eu fiz? Eu não posso nem mesmo conversar. Ele não desce no nível. Então, são instruções, gente, para quem sai do campo e vai para o trono. Para quem dá a resposta certa ao processo. Se foi menosprezado, não menospreze. Se foi ridicularizado, não ridicularize. Porque o cumprimento da promessa, eu anotei, será a resposta às pessoas da unção que você carrega. Quando a promessa acontecer, essa vai ser a resposta da unção que você carrega. O seu fruto, guarde isso no seu coração. O seu fruto vai falar mais alto que a sua voz. O fruto de Deus na sua vida vai falar mais alto que os argumentos que possam sair dos seus lábios. A sua vitória em Deus é que vai falar por você, para que todos vejam e saibam que foi a mão do Senhor quem fez isso.
Desafios, isso é para quem sai do campo e vai para o trono. Espirituais, vou levar para a dimensão da fé, tirar da terra para o céu. Desafios emocionais, cuidado com quem está te cercando, com aquilo que você está ouvindo, para não tentar paralisar o seu propósito, o propósito de Deus na sua vida. Cuidado, dê respostas ao medo com fé, se movendo sobre uma palavra. Desafios relacionais, gente de perto, como foi o irmão mais velho dele, o primogênito, expondo Davi, ridicularizando Davi, falando em verdade de Davi na frente das pessoas. O que você está fazendo? Tudo que ele estava fazendo na frente das pessoas. Aprendizado, não desça o nível do seu comportamento. Eu anotei essa frase aqui para não esquecer. Se comporte como alguém que tem unção de Deus, e não como alguém que se rende à rejeição dos homens. Seu comportamento está alinhado com a unção que Deus derramou? Se comporte como quem tem a unção de Deus, e não se comporte por aquilo que os homens fazem com você. Se comporte por aquilo que Deus fez por você. Se comporte por aquilo que Deus plantou em você, e não do que os homens querem plantar em você. Quem está entendendo? Tem alguém que está entendendo aqui? O meu comportamento não é regido pelo que os outros fazem, mas pelo que Deus fez na minha vida. As minhas reações não são ditadas por que os outros fizeram comigo, mas por aquilo que Deus fez em mim. Aquele que é o amor, aquele que é o poder, aquele que é fiel, aquele que forja em mim o fruto do Espírito. Desafios espirituais, pode vir, Pedrinho, por gentileza. Desafios emocionais, desafios relacionais. Desafios relacionais, guarde isso. E lembre de uma coisa, lembre disso, guarde isso na sua mente. O que os inimigos falam sobre alguém revela mais sobre ele do que sobre quem ele está falando. Preste atenção, o que Eliabe falou de Davi falou mais sobre Eliabe do que de Davi, sim ou não? Sim ou não, gente? Quem está comigo? Ele estava falando de Davi algo que era uma realidade dele, porque não era a realidade de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e não aquilo que... Então, você precisa entender que os inimigos falam mais sobre, quando eles falam mais sobre quem eles são, do que sobre aquilo de quem eles estão falando. Então, quando ridicularizarem você, não enfrente as pessoas, converse com Deus. E último desafio, o desafio externo, o desafio que vem de fora. E aqui você vai encerrar comigo, vendo, além desse desafio interno, espiritual, relacional, Davi tem que lidar com um desafio que acontece fora do seu arraial, fora da sua casa. Ele tem que atacar aqui o Golias. Aí olha só, antes de Golias atacar o físico, Golias tenta atacar o quê? O quê? A mente. Aqui é o campo de batalha, ó. Tem até um livro da, acho que Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. Aqui é o campo de batalha. O diabo lança dardos inflamados, é aqui, ó. E onde que é? 85%, anote, 85% do que compõe os seus pensamentos são formados através daquilo que você ouve e daquilo que você vê. 85% do que passa aqui, ó, que move aqui, é o que você está olhando e aquilo que você está vendo. Então, a guerra, você está vindo com pau, você está vindo com pedra, você está achando que eu sou um bicho, não sei o que, traduzindo aqui na linguagem ultra de hoje. Ele tenta, o ataque dele é na mente, porque se ele vence na nossa mente, ele derruba a nossa vida. Se ele vence na mente, ele derruba. Aí ele faz ataque com autoestima, porque ele olha com desprezo. Ele faz ataque às habilidades, você vem com um pedaço e com um pau, menino. E ataque espiritual, ele chega a amaldiçoar Davi. Ele amaldiçoou Davi. Gente, guarda isso no seu coração, não esquece mais nunca, para a gente agora encerrar de fato. Não tem maldição de homens que prevalece quem carrega a unção de Deus. Não tem, pode exaltar a Ele. Não tem. Não tem maldição de homens que prevalece para quem carrega a unção de Deus. Não tem. Pode falar de Jesus o que quiser.
pode falar de Davi o que quiser, você pode pensar o que você quiser, Eliabe, você pode pensar o que você quiser, Golias, você pode pensar o que você quiser, Saul. Ninguém pode amaldiçoar o homem que carrega a unção de Deus, porque o que Deus abençoou, não tem homem que pode amaldiçoar. Não tem unção de Deus, não vai prevalecer maldição de homens. Tem unção de Deus, não vai prevalecer maldição de homens. Sabe por quê? Porque você habita no esconderijo do Altíssimo. Coloca de pé. Você habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, você vai descansar. Aí vem o Salmo 91 que a gente tanto ama. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Por quê? Eu habito no esconderijo, eu estou debaixo da presença e do poder, eu carrego a unção de Deus sobre a minha vida. Então não tem maldição de homens que prevalece para quem carrega a unção de Deus sobre a sua vida. Então há um grito de Deus, fecha os seus olhos. Há um grito de Deus para o nosso coração. Pare de escutar a voz dos pessimistas. Há um grito de Deus para o nosso coração. Não perca tempo com as críticas. Há um grito de Deus para o nosso coração. Não tente imitar o que os outros fazem. Flua com as armas que Deus lhe deu. Não fique querendo ser o que o outro é. Peça e viva aquilo que Deus te chamou para viver. E saiba que acima de tudo, a vitória não tem a ver com a força do seu braço. A vitória é do Senhor. Ele é o Deus da batalha. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus que peleja por nós. A batalha é do Senhor. Pode vir, homens. Pode vir. O Senhor pelejará por vós. E toda a terra saberá que há Deus na sua vida, que há Deus na sua casa, que há Deus no seu ministério, que há Deus na sua... Eu sinto Deus nesse lugar. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu sinto a glória de Deus neste lugar. Eu sinto a unção de Deus sendo derramado sobre Davi. Receba da unção. Deus está te tirando aí do campo e está te transicionando para o trono. Não tem a ver com o seu nome, tem a ver com o nome dEle. Tem a ver com o propósito dEle, tem a ver com a promessa dEle. Espírito de Deus, se você está enfrentando um gigante na sua vida, vem aqui pra frente, porque nós vamos guerrear junto. Vamos lá. Cadê os Davis que vão tirar agora esse gigante, essa batalha do nível da terra, e vai colocá-lo no nível do céu? Sai do seu lugar e vem, Davi, vem pro meio, sai do monte e desce pro campo de batalha. Sai, Davi, do monte e vai encontrar com esse Golias. Só que você não vai encontrar o Golias lá na sua casa, você vai encontrar ele no reino espiritual. Você vai começa a trazer essa batalha. Ah, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Vai, vamos louvar o Senhor. Enquanto o Pedrinho, enquanto o ministério reaviva está a voltar, vai estar louvando ao Senhor. Nós vamos entrar nessa batalha juntos. Golias vão cair por terra agora. A vitória vai vir. Você vai levantar só uma pedrinha. Você não vai ter que fazer muita coisa, não. O Senhor pelejará por vós. Começa a liberar cura. Oh, Espírito de Deus, começa a liberar renovo. Começa a liberar em nome de Jesus. Vai tirando gente da caverna do medo. Chorabacalama sobrecandoremaia sébria. Oh!